Olá, sabe quando a gente ouve falar que tem algo novo chegando que promete mudar o jogo? Pois é, no mundo da medicina, esse algo tem nome. Mounjaro. É um novo medicamento para perda de peso que está fazendo um barulho enorme e hoje a gente vai entender direitinho o porquê. Olha, não é qualquer coisa que ganha um apelido desses, né? E vindo de um jornal como o The Wall Street Journal, King Kong. Isso já mostra a força do que estamos falando. Mas o que exatamente faz esse medicamento ser tão poderoso? É isso que a gente vai desvendar agora. Então, vamos lá. O cenário que temos aqui é um verdadeiro duelo de gigantes. De um lado, o campeão que todo mundo já conhece, o Ozempic. Do outro, esse novo desafiante, Mounjaro, que chega com tudo. Vamos entender a base dessa disputa. Vamos aos fatos. De um lado, temos o Ozempic, da farmacêutica Novo Nordisk, que usa a substância semaglutida. Do outro, o Mounjaro, Eli Lilly, com a tirzepatida. Um detalhe importante, os dois foram aprovados aqui no Brasil, inicialmente para tratar diabetes tipo 2. Mas, sejamos sinceros, foi o efeito impressionante deles na perda de peso que os tornou tão famosos. Ok, para a gente entender por que o Mounjaro é considerado tão potente, a gente precisa dar uma espiada na ciência por trás dele. Como é que esses remédios conseguem controlar o apetite de um jeito tão eficaz? E qual é o segredo, o pulo do gato que dá ao Mounjaro essa suposta vantagem? Tudo começa com um hormônio chamado GLP-1. Pensa assim, quando a gente come, nosso intestino libera o GLP-1 para mandar um sinal para o cérebro, tipo: "Ei, já chegou comida, pode diminuir a fome". Ele basicamente pisa no freio do apetite e ainda ajuda a controlar o açúcar no sangue. O Ozempic funciona justamente porque ele imita a ação desse hormônio. Mas tem mais um personagem importante nessa história, o GIP. É outro hormônio que também é liberado quando comemos e ele tem funções parecidas, ajudando a regular o açúcar e, tudo indica, também dando uma bela ajuda no controle do apetite. E é exatamente aqui que a história fica interessante. E aqui está a grande sacada. O Ozempic, ele age numa via só, imitando o GLP-1. Já o Mounjaro, ele é tipo um agente duplo. Ele atua em duas frentes ao mesmo tempo, imitando tanto o GLP-1 quanto o GIP. É como atacar o problema com duas ferramentas poderosas em vez de uma. E isso, claro, explica muita coisa. Beleza, a teoria é ótima, faz todo o sentido. Mas, e na prática? O que os números dizem? Vamos ver como essa diferença na ciência se traduz em resultados reais quando a gente coloca os dois lado a lado nos estudos clínicos. E os resultados são de cair o queixo. Dá uma olhada. Nos estudos, os participantes que usaram semaglutida, que é o princípio do Ozempic, perderam em média 15 quilos. Já os que usaram tirzepatida, do Mounjaro, a perda média foi de quase 23 quilos. A diferença é muito significativa. Essa potência maior também aparece nas dosagens. As doses do Mounjaro são numericamente mais altas e o ajuste pode ir muito além, chegando até 15 miligramas. Isso dá uma flexibilidade maior para personalizar o tratamento para cada pessoa. Mas, como quase tudo na vida, existe o outro lado da moeda. Mais potência também pode trazer alguns poréns. Os estudos mostraram que o Mounjaro, apesar de mais eficaz, também foi associado a um pouco mais de eventos adversos e a uma taxa maior de pessoas que precisaram parar o tratamento por causa dos efeitos colaterais. Por outro lado, os benefícios do Mounjaro vão além da balança. Os estudos mostraram coisas bem importantes, como uma redução no risco de problemas do coração, tipo infartos e AVCs, e também uma proteção para os rins. Isso é um bônus enorme, especialmente para quem tem diabetes. Certo, já falamos de ciência, dos resultados. Agora vamos para a parte prática, a vida real. Como é que se usa esse medicamento? Quanto vai custar? E quando vai estar disponível para a gente? A aplicação é bem simples. É feita com essa caneta injetora que já vem com a dose certinha, pronta para usar uma única vez. O tratamento é uma injeção por semana, simples assim. E o uso foi pensado para ser super fácil. Basicamente são 3 passos. Tira a tampa, encosta a base retinha na pele e depois aperta o botão roxo. É só segurar por uns 10 segundos até ouvir o segundo clique e pronto, está feito. Os locais de aplicação são aqueles mais comuns, na barriga, nas coxas ou na parte de trás dos braços. E a recomendação é sempre a mesma, ir alternando o local toda semana para não irritar a pele, sabe? Agora, vamos ao ponto que costuma doer no bolso, o preço.
E aqui a diferença é bem grande. O custo mensal do Mounjaro pode chegar a mais do que o dobro do preço do Ozempic. Esse, com certeza, vai ser um fator muito importante na hora da decisão para muita gente. E para quem já está pensando no assunto, pode anotar na agenda. A previsão é que o Mounjaro comece a ser vendido nas farmácias do Brasil no dia 7 de junho de 2025. Agora a gente chega numa das questões mais importantes, talvez a mais crucial desse debate todo. Os resultados são ótimos, mas e depois? O que acontece quando a pessoa para de tomar a injeção? 82%. Guarda bem esse número. Ele é muito, mas muito impactante. Esse número, 82%, representa o grande desafio. Um estudo importantíssimo, publicado na revista JAMA, mostrou que 82% das pessoas recuperaram uma parte bem grande do peso perdido apenas um ano depois de pararem de usar o Mounjaro. E não é só o peso na balança que volta. Todos aqueles benefícios para a saúde que vêm junto com o emagrecimento, como uma melhora na pressão, no colesterol, na resistência à insulina, tudo isso também tende a se perder à medida que o peso é recuperado. Todos esses dados nos levam a uma conclusão que está mudando a forma como a medicina encara a obesidade. Em vez de pensar numa cura, talvez a gente precise olhar para o problema de um jeito completamente diferente. A própria farmacêutica que fabrica o Mounjaro, a Eli Lilly, coloca a questão dessa forma. Eles dizem que a obesidade é uma doença crónica e progressiva, que muitas vezes precisa de tratamento contínuo a longo prazo para que os benefícios se mantenham. A ideia não é de um tratamento com começo, meio e fim, mas sim de um gerenciamento constante. E isso nos deixa com a pergunta fundamental que paira no ar. Se os benefícios vão embora quando o remédio acaba, será que a obesidade é uma condição para ser curada de uma vez por todas? Ou será que há uma doença crónica que precisa ser gerenciada, talvez, pela vida inteira? A chegada de medicamentos como o Mounjaro está forçando todo mundo a encarar essa questão de frente e a resposta vai definir o futuro do tratamento da obesidade.